Shalom, meus irmãos, shalom, sejam bem-vindos a mais um vídeo para o canal Israelita Nazareno. Hoje nós vamos falar sobre Adán Kadmon. Quem é Adán Kadmon? Você já ouviu falar de Adán Kadmon? Várias pessoas têm comentado nos meus vídeos falando que Yeshua é um ser criado. Ele é Adán Kadmon. Tá, mas será que Adán Kadmon, na Cabala, no Zohar, é alguém criado? É de fato uma criação? É de fato a primeira criação do Eterno? E depois, através dessa primeira criação, o Eterno cria todas as coisas? Será que é isto? Bom, nós vamos usar aqui, então, interpretações de pessoas que são consideradas como os maiores cabalistas, homens que têm estudado a Cabala, né, que são judeus ortodoxos, e que trabalham, né, dentro de uma interpretação cabalística. Então vamos ver como que o Zohar e como que esses judeus, que são de fato judeus cabalistas, entendem Adán Kadmon. Ele é criado ou ele é uma emanação do Eterno? Então você fica comigo nesse vídeo que a gente vai trazer para vocês quem é de fato, de maneira verdadeira, confiável, sem enganação, sobre Adán Kadmon. Vamos lá. Leia comigo aí na tela. Antes de eu falar, de nós começarmos a ler, aqui está o meu livro que vocês estão vendo. Eu falo nesse livro sobre as emanações do Eterno, tá? Que ele trabalha com emanações distintas, mas essas emanações não são outras pessoas. Elas são distintas do Eterno, mas não separadas do Eterno, né? E isso é um conceito até mesmo da Cabala, e a gente vai ver sobre isso aqui. E não é porque a Cabala me diz isso, é porque o próprio Tanar, a Berit Hadashah, mostra que o Eterno ele se emana de formas distintas, só que ele é inseparável dele, tá, irmão? É distinta em emanações, em funções, né? Em objetivos, mas não separado do Eterno como pessoa, porque elas emanam do próprio Eterno, não sendo pessoas distintas, mas então emanações distintas. Eu trato isso no meu livro, tá bom? Você pode comprar, eu indico esse livro aqui para pastor, para evangelista, para missionário, para quem está começando a ter chuva agora, para vocês não serem enganados com bastante informações que são passadas para as pessoas aí de forma dissimulada, tá bom? Mas eu não espero muito, porque as pessoas, elas deturpam o próprio Tanar, a própria Berit Hadashah, né, que é o Antigo e o Novo Testamento a ser conhecido. Se até as escrituras estão sendo manipuladas por essas pessoas que dizem que não é verdade o que está escrito, que a tradução está errada, que ali foi um enxerto, não, é desculpa para todo lado, só para negar o que é inegável. Então vamos lá. Agora tem até essa acusação, né? Yeshua não é uma emanação do Eterno, não. Ele é um ser criado e depois ele criou todas as coisas. Bom, o Adán Kadmon, né, eles usam essa expressão porque ele é Adán Kadmon, o primeiro criado. Vamos ver então nesse vídeo se Adán Kadmon é de fato a primeira criação do Eterno. Então vamos lá, irmão. Adán Kadmon, eu separei aqui um estudo, tá? Tive pesquisando, buscando informações da Cabala, pegando rabinos, né, que estudam a Cabala e que são referências no meio cabalístico, para nós entender, né, de fato o que eles entendem do Adán Kadmon. Então, Adán Kadmon, a primeira emanação do Ein Sof, ou Ein Sof, dependendo aí da forma que pode ser apresentada, tá bom? Então vamos lá. Introdução. Eu preparei esse estudo aqui, irmãos. Eu tinha preparado acho que uns 2 ou 3 antes desse, mas eu não gostei. Joguei para lá e preparei esse outro aqui e falei, agora vai esse mesmo. Senão, nossa, a gente gasta muito tempo buscando informações, irmão, para montar um estudo para trazer para vocês. Então, poxa, deixa seu like, compartilha e comenta, né? Ajuda nós aí, meu, ajuda nós aí, tá? Em nome de Yeshua, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Introdução, então. O conceito de Adán Kadmon. O conceito de Adán Kadmon é fundamental na Cabala luriana, tá? Quem que é luriano? Quem que é... que é isso luriânica, né? Na Cabala luriânica. É um rabino chamado Isaac Luria, que depois a gente vai falar sobre ele aqui, tá bom? Ele é um dos caras que é aí um dos cabeças dentro da Cabala e de interpretações do Ein Sof, né?
e de Adán Kadmon também, que ele vai trazer uma explicação aqui pra gente, tá bom? Então, irmão, só para dizer, o estudo aqui não é meu, tá? Não é eu que criei. Eu peguei de fontes, tá? Com base nas informações do Zohar, de Isaac Luria, Gersten Scholem e Haim Vital, que eu vou colocar aqui daqui a pouco eles, para vocês verem que eu estou trazendo aqui o ensinamento com base no que os judeus ortodoxos, tá, de linha cabalística, que estudam a Cabala, o Zohar, falam sobre Adán Kadmon. Então aqui não é minha opinião, eu só vou mostrar para vocês que falam que Adán Kadmon é um ser criado. Eu vou deixar que os próprios judeus, né, que têm aí essa autoridade aí dentro da interpretação cabalística, mostre para vocês o quanto que vocês estão enganados. Ah, é porque é o meu rabino, é porque às vezes o teu rabino esconde de você a verdade até das escrituras da Bíblia, não, eles não vão ser honestos com a Cabala também, não é verdade? Porque quem manipula textos sagrados da palavra do Eterno vai respeitar a Cabala, irmão? Se nem a Bíblia respeitam, então é uma coisa para se pensar. Vamos lá. Adán Kadmon o conceito de Adán Kadmon é fundamental na Cabala luriânica, sendo a primeira manifestação da luz infinita do Ein Sof antes da criação do universo. Diferente do Adão da Bíblia, Adán Kadmon não é um ser humano, nenhuma entidade criada, mas sim a primeira emanação divina que serve como intermediário entre o finito e os mundos espirituais. Não sou eu que estou dizendo, tá bom? Como eu disse para vocês, eu peguei referências sobre as obras escritas destes homens judeus que são cabalistas e que são peritos no Zohar, né, na Cabala. Então, vamos continuar lendo aqui o que eles vão dizer. Como vocês viram aqui, Adán Kadmon não é o primeiro ser criado. Tá bom? Não é, meus irmãos. Ah, mas o meu rabino, ele disse, irmão, manda teu rabino ler direito a Cabala ou buscar um bom rabino para ele estudar. Tá? Eu não estou usando aqui conceito de rabinos brasileiros messiânicos que são hereges, que são cristãos. Eu estou usando aqui informações de rabinos cabalistas, tá? De judeus que são altamente reconhecidos aí no meio, tá bom? Do grupo ortodoxo cabalista, né? Principalmente eles têm uma influência dentro do grupo do Rabá de Lubavitch, né? Do Rebbe de Lubavitch. Muitos deles, né, têm uma influência forte cabalista, né, o grupo do Rabá de Lubavitch. Vamos lá. O conceito agora de Adán Kadmon no Zohar. A gente vai ver aqui que no conceito de Adán Kadmon na visão de Isaac Luria, né, não é um ser criado, tá bom? Mas é uma emanação. Vamos ver agora o conceito de Adán Kadmon no Zohar. Zohar. A obra central da Cabala não menciona diretamente o termo Adán Kadmon, mas descreve um conceito correspondente de uma luz primordial que emana do Ein Sof, antes da criação. Ele explica que essa luz inicial se manifesta na forma de um homem primordial, como um modelo para toda a criação. Então vai estar aqui a referência do Zohar, você pode ler comigo, vou até abaixar minha câmera aqui para ficar mais fácil. Vamos lá. No começo, antes que o rei criasse qualquer forma no mundo, eu vou abaixar um pouco mais, ele apenas projetou uma luz infinita, sem fim e sem limite. Essa luz desceu e foi vestida de uma forma oculta, que era a imagem do homem primordial, Zohar, né, Bereshit. Então, como os irmãos estão vendo aqui, o Zohar, ele trata aí de diferente do jeito que as pessoas estão explicando, né? Vamos ler mais aqui, depois eu comento. Ó, este homem primordial descrito no Zohar foi mais tarde interpretado pelos cabalistas lurianicos, né, que é os discípulos, né, e as pessoas que eram influenciadas por o Rabino Luria. Eles foram então conhecidos, né, interpretados como Adán Kadmon. Vou entrar aqui no Isaac Luria para a gente entender. Vamos lá, ó. Isaac Luria e a Cabala luriânica.
O cabalista Isaac Luria, né, que viveu do ano 1534 ao ano de 1572, desenvolveu a teoria do Tzimtzum, né, onde o Ein Sof contrai, né, sua luz para permitir a existência dos mundos inferiores. A primeira forma dessa luz divina após o Tzimtzum, a sua contração, é Adan Kadmon. Olha só, irmão, então presta atenção. Esse daqui é um conceito que no meio dos Targuns, vou colocar até a minha imagem aqui, no conceito dos Targumins, das pessoas que formaram o Targum, que é o Tanar em aramaico com comentários, a Menra, ela tem esse mesmo conceito de Adan Kadmon. A Menra, ela é a primeira emanação, não separada, não como pessoa, mas a primeira emanação distinta, tá, do Eterno, antes de todas as coisas. Então, antes de todas as coisas, o Eterno se contrai. Essa sua contração, né, ele assume então essa posição de Menra, a palavra, né, que nada mais é do que ele mesmo se contraindo, se manifestando de uma forma menor, tá bom? E então, através dessa forma menor que ele se contrai, através dessa forma ele cria todas as coisas. É por isso que a Menra, a palavra de Adonai, ela é o agente da criação, mas ela no Targum não é separada do Eterno, tá bom? Ela é o próprio Eterno, mas ela emana-se de uma forma acessível e comunicativa com o que ela cria. Tá? Ela cria e consegue manter depois um relacionamento, assim, um contato com a sua criação, visto que o Eterno, na sua glória máxima, né, ele é inacessível, então ele se contrai para ter acesso. Então a Menra, ela não é algo distinta de Adonai, ela é o próprio Adonai numa emanação menor, reduzida, tá bom? Então vamos exatamente encaixa com a visão de Adan Kadmon do rabino Isaac Luria. Vamos continuar. De acordo com Luria, Adan Kadmon não é um ser criado, mas a estrutura primordial da luz divina, e dele emanam os 5 mundos espirituais. Aqui tem a Atzilut, a emanação. 2, Beriá, criação. 3, Yetzirah, formação. 4, Asiá, ação. E 5, o Olam HaTohu, o mundo do caos, que antecede a criação organizada. Isaac Luria ensinava que toda a criação está contida dentro de Adan Kadmon, pois ele é a primeira estrutura do divino no cosmos. Então os irmãos estão vendo aí, irmão, que se estão te ensinando que Adan Kadmon, estão pegando um termo da Cabala, estão colocando na tua cabeça que Jesus é Adan Kadmon e que Jesus é um ser criado, porque Adan Kadmon é a primeira criação. Então vou te dizer, se você tem a certeza, esquece. Não é isso que o Zohar e a Cabala transmite, e nem é isso que nenhum rabino cabalista erudito que entende do que fala percebe ou ensina, tá bom? Então, assim como a Menra é uma emanação distinta de Adonai, mas é o próprio Adonai, assim também Adan Kadmon, ele é a primeira emanação já reduzida do Eterno. É a primeira emanação do Eterno após o Tzimtzum, a sua contração. Vamos continuar estudando aqui. 2. Agora, Haim Vital. Haim Vital, né, do ano 1543 ao ano 1620. Discípulo de Luria, Haim Vital escreveu sobre Adan Kadmon em Etz Haim, Árvore da Vida, onde afirma que Adan Kadmon não é uma criatura feita por Deus, mas a primeira forma através da qual sua luz se manifesta antes da criação. Vital explica que Adan Kadmon é a origem das 10 Sefirot, que se expandem a partir dele como um raio de luz que moldam o universo. Então, meus irmãos, eu estou usando aqui para vocês conceitos judaicos cabalistas, tá?
Então, mas o meu rabino messiânico disse assim, o meu rabino messiânico... Irmão, os rabinos messiânicos do Brasil, eles são mestres em distorcer verdades para apoiarem as suas mentiras. E se você é um tipo de pessoa que defende eles e anda alinhado com ele, você é compactuante do erro, do engano, tá bom? A minha função aqui é mostrar para vocês que as escrituras é a fonte que emana toda a verdade, irmão. É triste eu ter que usar agora uma obra cabalística para poder desmentir os próprios judeus que estão enganando. Judeus não, que eu nem considero esse povo judeu, tá? Judeus do Paraguai para mim, tá? Porque não são rabinos aqui e nem lá no Guerrinhon, tá bom? Porque eu não quero ofender a China, o Paraguai, dizendo que eles não são rabinos aqui nem lá, tá bom? Porque nessas regiões aí, às vezes tem rabinos lá que são sérios, né? Mas vamos lá. Então os irmãos estão vendo aí, né? Como que o nível de ensino judaico-messiânico no Brasil está horrível, perigoso, apóstata, herético e está condenando muita gente à apostasia. E tem gente ainda que entra nessa apostasia e ainda vem aqui com toda, né, aquela alegria, feliz da vida, dizendo que estão na verdade, que saíram do paganismo. Não, vocês saíram de um engano. E vocês agora estão indo para um paganismo, na minha opinião. Porque a teologia judaica, a teologia cristã, perdão, ela tem de fato muitos erros. E eu concordo que precisa ser restaurada a fé dos evangélicos, tá? Mas eu respeito muito mais alguns pastores evangélicos, sério, do que esses rabinos falsos do Paraguai aí, tá? Porque eles constroem doutrinas, os cristãos, os pastores cristãos, eles constroem doutrinas que não são fiéis às escrituras por eles não entender o que está escrito. Aí eles formam uma doutrina com uma distorção do que eles leem. É diferente dos rabinos messiânicos, né? Que desfazem das escrituras, tá bom? E criam heresias na maldade, tá? Porque eles rejeitam o texto e criam absurdo. Os teólogos cristãos criam falsas interpretações por não entenderem o contexto, tá bom? Original. O problema não é que eles são pagãos porque são maldosos, trazem paganismo. Não, eles não conseguem entender as escrituras dentro do seu contexto original e por não entenderem, eles trazem uma interpretação errada que surge aí enganos, né, e heresias e erros teológicos. Deixa eu abaixar minha câmera aqui. Vamos continuar lendo aqui agora. Leia comigo aí agora sobre Gerson ou Gerson Scholem. Ou Scholem, deve ser Scholem mesmo, que tá. Eu já vi gente falar Gerson Scholem, tá? É porque eu não sei se a pronúncia que vai estar do hebraico, porque CH, quando a gente vai ler uma tradução do hebraico, tem som de R, os irmãos sabem disso, né? Aí ficaria Scholem, né? Mas vamos usar aqui conforme várias pessoas chamam ele de Gerson Scholem, tá? Aí se tiver errado, irmão, a tradução... Aí os irmãos nos perdoem, tá certo? Como eu disse, aqui eu não sei se é Scholem mesmo, como muita gente fala, que eu já ouvi, ou se a pronúncia aqui for do hebraico, né, Scholem, que eu acredito que não seja. Então, vamos falar Gerson Scholem mesmo, que eu acredito, como eu já ouvi várias pessoas falar desse judeu, e eles falam Gerson Scholem mesmo. Então vamos lá. E a visão acadêmica. Então o camarada, né, ele vai trazer aqui uma visão acadêmica como historiador, tá bom? Vamos lá. O historiador Gerson Scholem é um dos maiores estudiosos da mística judaica e descreve Adán Kadmon como, vamos ver o que esse cidadão aqui fala. A primeira configuração do divino após o Tzimtzum, após a sua contração, tá? Servindo como um canal intermediário entre o finito e o mundo espirituais anteriores. Então, Gerson Scholem, né, ele traz esta explicação, né, sobre as grandes correntes da mística judaica. Você pegar a obra de Gerson Scholem, né, a grande corrente da mística judaica, você vai ver essa referência. Então, ele reforça que Adán Kadmon não é um ser criado, mas sim um estado da luz divina antes da fragmentação em diferentes níveis da realidade.
Olha só, né, irmão? Então vamos lá, irmão. Nós lemos aqui um texto do Zohar, onde fala sobre o Adán Kadmon, né? Como ele é interpretado pelos os cabalistas. A gente vai ver que não tem nada de ser criado, é uma primeira emanação do Eterno. E nós lemos aqui, irmão, 3 eruditos do meio cabalista, tá? 2 cabalistas que são reconhecidíssimos aí, e mais esse Gershon Scholem, que é um estudioso também e historiador. Então o cara, ele busca, ele estuda para poder passar informação, porque ele trabalha dentro de um campo acadêmico. E quem trabalha dentro de um campo acadêmico para produzir obras de níveis acadêmicos tem que estudar muito para poder trazer informações, tá? E ele reforça que dentro de tudo que ele estudou sobre a Cabala, sobre as obras do misticismo judaico, e Adán Kadmon, que eles chamam de Yeshua, né? Que eles falam, né, que Yeshua é Adán Kadmon. Então, se fosse, não tem como, irmão, ele ser criado, né? Porque Adán Kadmon é uma emanação do Eterno e é a primeira após o Tzimtzum. Então vamos lá, eu também fiz aqui umas ligações com a Berit Hadashah, com o Novo Testamento, para a gente entender, né, como que esse conceito cabalista, judaico, ele se encaixa com alguns textos da Berit Hadashah, irmão, tá? Então a gente consegue entender. Por que eu fiz isso? Porque esses judeus cabalistas, quando eles abraçam a fé em Yeshua, eles não ficam falando, eu não vou ler o Novo Testamento porque é pagão, porque é romano, porque é enxerto, porque foi Roma que criou, foi o Concílio de Nicéia, foi o Concílio de Jerusalém. Não, foi após o Concílio de Jerusalém, foi lá no Concílio de Éfeso. Irmão, é tanta coisa que tem hora que a gente nem sabe de onde que o povo tira tanta baboseira para falar, né? Mas ao contrário desses judeus aqui do Brasil, os cabalistas, quando eles encontram Yeshua, né? Yeshua, tem até um cabalista que eu achei engraçado, que ele falou assim, que ele só reconheceria que Yeshua fosse o próprio Eterno e uma emanação do Eterno se ele descobrisse Yeshua na Cabala judaica, né? E também fazendo ali a gematria também, né? As letras com valores numéricos no hebraico, os valores que após ele fazer todo o estudo, irmão, deu o nome ali Yeshua, né? Eu não me lembro bem as formações, mas sei que ele ficou tão impactado que ele falou, Yeshua de fato é o próprio Mashiach, ele é o Messias, né? Então, esses camaradas, quando aceitam a fé, eles não ficam desfazendo do Novo Testamento, de Paulo, falando que é Roma. Não, eles pegam a Berit Hadashah e comparam com o Zohar, com a Cabala, com aquilo que eles são, né, peritos, que eles são mestres, aquilo que eles trabalharam quase toda a vida deles estudando. E eles fazem ligações importantes, tá? E não ficam falando besteira. Então, com base nas informações desses rabinos que converteram, eu trouxe um estudo aqui com base nas informações deles, ligando com a Berit Hadashah. Então vamos ler comigo aqui. Conexão com Yeshua no Novo Testamento, na Berit Hadashah. A ideia de um homem celestial primordial tem paralelos no Novo Testamento, especialmente na forma como Yeshua é descrito. O apóstolo Paulo usa uma linguagem semelhante à da Cabala. Colossenses 1, 15 e 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Vamos parar aqui, tá? Vamos explicar. Como é que os judeus cabalistas, quando eles convertem, eles que estudam a Cabala, que tem essa visão de Adán Kadmon como a primeira emanação do Eterno, já de uma forma reduzida, e através dessa sua manifestação reduzida, ele cria todas as coisas, né? E o Targum chama isso de Menra, e o grego chama isso de Logos. Os irmãos já estão catando os segredos judaicos de como eles vêm, né? Os irmãos já estão entendendo. Não precisa ir lá falar que João é um evangelho pagão que foi inventado, criado, porque os judeus cabalistas não fazem isso. Eles unem João e pegam a Cabala com Adán Kadmon. Então ele fala, poxa, Adán Kadmon é a primeira emanação do Eterno já de uma forma acessível reduzida. E Adán Kadmon cria todas as coisas e tudo existe dentro de Adán Kadmon. E João fala que Yeshua é a palavra, mas ele fala que essa palavra também estava com Deus. Mas tem uma distinção do Logos, da Menra com o próprio Deus. Então, mas esse Menra é o próprio Deus. Ele fala, poxa,
Vamos ligar ele, é Adán Kadmon. Olha para os irmãos ver, tá vendo? Eles não ficam criando babaquice. Eles ligam as fontes, as pontas e dão um nó. Ambos são emanações do próprio Eterno. Distintos em emanação, porque são emanações reduzidas, porque ele não se revela para criar com toda a sua glória, né? Não é o Ein Sof, o infinito. É Adán Kadmon, uma manifestação visível e, de fato, a primeira emanação do Eterno. E depois dessa primeira emanação, tem as 10 sefirotes ainda, que são outras emanações. Os irmãos estão entendendo? Vamos lá. Vamos abaixar minha câmera aqui, vamos continuar aqui, né? Assim como Adán Kadmon é a primeira emanação do Ein Sof, do infinito, Yeshua é descrito como a imagem visível do Deus invisível. Ô irmão, olha que forte isso. Os irmãos estão pegando aí a visão. Deixa eu colocar a minha câmera. Os irmãos estão vendo que o negócio aqui tá forte, irmão. Isso daqui tá... Irmãos, aqui você pode compartilhar. Manda pro seu amigo que tá falando que Yeshua é Adán Kadmon, que ele é um ser criado. Manda isso daqui para ele ver como que o Zohar, a Cabala e como que os rabinos cabalistas entendem Adán Kadmon de verdade. Tá bom? Vamos lá, vamos continuar aqui. João 1, do 1 ao 3, ó, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Eu estou usando aqui o grego, tá, irmão? Mas por que você não colocou aqui a palavra aramaica da Peshita, do Rosh Hashanah? Você fala muito da Peshita, é porque muita gente não tem a Peshita, irmão. A maioria das pessoas aqui no Brasil tem a João Ferreira de Almeida, ou qualquer outra tradução aí que eles usem, tá? Que é do grego. Então vamos manter o grego aqui por causa disso, tá? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Presta atenção, irmão. Olha aqui. Adán Kadmon, olha só, vamos ligar aqui o conceito cabalista com João, né? Como eu disse, judeu, cabalista, quando aceita Yeshua, reconhece Mashiach, né? Yeshua como Mashiach, ele não fica falando que o Evangelho de João, que o Novo Testamento é adulterado, não. Ele vai pegar o Novo Testamento e vai comparar com aquilo que eles têm, que eles estudaram a vida toda. Adán Kadmon é a primeira emanação do Eterno, já de uma forma reduzida, e que cria todas as coisas. Aí eles vão pegar João 1, ver que o princípio era o verbo, e o verbo já estava com Deus. Opa, mas tá distinto. E o versículo continua dizendo, só que o verbo era Deus. Oh, irmão, Adán Kadmon, presta atenção, Adán Kadmon é distinto do Eterno na Cabala. Só que é o próprio Eterno, é a primeira emanação após o Tsim-Tsum, a sua contração. É distinto em emanação, é distinto em função, não é? Ele é reduzido, mas não separado. Vamos continuar aqui lendo. O conceito de verbo divino se encaixam com a ideia de Adán Kadmon como a primeira manifestação de Deus. Vamos continuar lendo aqui. Primeiro aos Coríntios, agora 15, 45 a 47. O primeiro homem, Adão, tornou-se, aqui Paulo, né, Shaul falando, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivificante. O primeiro homem veio do pó da terra, o segundo homem veio do céu. Paulo faz uma distinção entre Adão terreno e um Adão celestial, o que pode ser comparado com Adán Kadmon da Cabala. Vamos aqui para a conclusão, para o vídeo não ficar muito longo, irmão, tá? Vamos lá, conclusão. Com base nas fontes cabalísticas, acadêmicas, podemos afirmar que Adán Kadmon não é uma criação, mas, olha só, a primeira emanação do Ein Sof. Ele é o molde espiritual de toda a criação e suas descrições têm paralelos com Yeshua no Novo Testamento, na Berit Hadashah. E também, deixa eu levantar um pouco aqui, e que também é chamado de o primogênito de toda a criação, a imagem do Deus visível de Deus. Presta atenção, irmãos, tá? Eu já disse aqui que no grego o primogênito de toda a criação não tem nada a ver com ser criado. Ali fala de a primazia, o que tem autoridade.
né, o que tem poder, autoridade sobre toda a criação. As pessoas não conseguem pegar ali a palavra grega que é usada para traduzir, e pegando só o português, o primogênito de toda a criação, dá a intenção de o primeiro criado. Só que ali não é esse o contexto dentro do grego, tá, irmão? Eu tenho até vídeos que eu já falei sobre isso aqui. Vamos continuar lendo aqui para nós encerrar o vídeo daqui a pouco, tá? Então, qual que são as fontes que eu peguei aqui, irmão, que eu pesquisei para poder trazer para vocês esse estudo? Como eu disse, não sou eu que criei esse estudo. Eu peguei de estudos já existentes, tá? De fontes confiáveis aí, de sites judeus, tá bom? Entrei na Jewish Encyclopedia, Enciclopédia Judaica, entrei na Biblioteca Virtual Judaica, pesquisei no site da wikipedia.org, que tem muita informação lá que são concernente de vários judeus cabalistas que expõem seu pensamento. Então eu usei informações totalmente aqui judaica, tá bom? Então vamos ver aqui também as fontes que eu consultei fora estes sites judaico. Então, ó, Zohar, Bereshit, sobre a luz primordial em forma de homem. Deixa eu só acertar minha câmera aqui, irmãos. Espero que acho que vai ficar legal. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui só um pouquinho. Então, eu usei aqui informações do Zohar. Eu usei aqui o pensamento das obras do Rabino Isaac Luria, né, na Eitz Chaim, sobre Tzimtzum e Adon Kadmon. Chaim Vital, né, também sobre Adon Kadmon como a primeira forma da luz divina, tá certo? Então é isso daí, irmão. Também usei aqui, né, as fontes de Gershon Scholem, né, na sua obra acadêmica, né, sobre a mística judaica. Então, meus irmãos, espero que esse vídeo ficou bacana para vocês, para que vocês possam... Deixa eu arrumar aqui de novo minha câmera. Aí, irmão, aí... Pronto, deixa aí mesmo, tá bom. Então espero que os irmãos aproveitem o vídeo, também compartilhem, irmão, se inscreva, comentem. Esse estudo aqui é muito importante para vocês, irmão, tá bom? Porque eu estou sempre dizendo aqui que os cristãos estão sendo bombardeados por mentiras, por enganos e por inverdades. E por eles não conseguirem, porque como é que um cristão, até eu que fazem quase 10 anos que estou estudando, né, judaísmo, né, dentro de uma visão restaurada, tenho dificuldades em pesquisar algumas obras judaicas. Imagina um cristão que nunca pegou um livro judaico na mão, irmão. Quando eles vê lá, porque Adon Kadmon, porque o Zohar, eles põem aquelas imagens e falam aquele monte de coisa. Um cristão vai rebater de que jeito, irmão? Porque ele não sabe nem do que estão falando. Aí os rabinos trazem aquele monte de explicação e no final ele fala assim, é assim que Adon Kadmon, que a obra ensina, e as pessoas falam, é verdade, é isso. Não é assim não. Se depender de mim, irmão, eu vou estar fazendo vários vídeos desmascarando um monte de mentira que está sendo ensinado aqui para o povo, que o povo não está tendo condições de pesquisar, de estudar, de aprender de fontes seguras e ficam comendo tudo que vem. Quem tem um interesse de aprender a verdade, irmão, e ser liberto do engano, vai ficar comigo estudando. Quem quer continuar no engano, irmão, sendo enganado por mentiras e informações que não são sustentáveis dentro das próprias obras judaicas e dentro das escrituras, também fiquem à vontade, tá bom? Que o Eterno abençoe a vida de vocês e até um próximo vídeo em nome de Yeshua HaMashiach.